Pesquisas realizadas no país e no mundo revelam que o brasileiro dorme mal. Uma delas, realizada em 2020 pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, o IBOP, mostra que 65% da população tem baixa qualidade de sono. Mais do que algumas horas de repouso ao fim do dia, o sono é fundamental para que as crianças e também os adolescentes se desenvolvam tanto física quanto emocionalmente. Segundo os especialistas, uma noite de sono mal dormida pode trazer sérias consequências ao desenvolvimento cognitivo e intelectual de uma criança com reflexos na vida adulta. A qualidade do sono na infância e na adolescência é o tema do nosso Famílias em Pauta de hoje. Olá, pessoal. Vamos conhecer os nossos convidados desta edição. Conosco hoje aqui está a doutora Magda Laorgue Nunes, presidente do Departamento Científico de Neurologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutora Magda, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, é um prazer estar participando do Famílias em Pauta com esse tema, sono na infância e adolescência. Obrigado, doutora Magda. Também conosco está aqui o doutor Gustavo Moreira. Ele é presidente do Departamento Científico de Medicina do Sono da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutor Gustavo, seja bem-vindo também. Agradeço o convite da Sociedade Brasileira de Pediatria. É um prazer falar aqui sobre esse tema, Famílias em Pauta. Obrigado. Vamos começar então a rodada de perguntas. Eu pergunto ao senhor, doutor Gustavo, o que é a higiene do sono e de que forma ela influencia no desenvolvimento da criança e do adolescente, doutor? Veja, a higiene do sono é um conjunto de atitudes que ajuda, a criança a dormir melhor. É uma coisa que é difícil das pessoas fazerem rotineiramente, mas o ideal é, quando escureceu, diminuir a quantidade de estímulos para a criança. Então, isso significa desligar os eletrônicos, né? Então, celular, tablet, televisão, certo? Evitar estimulantes, né? Que tenham cafeína, né? Refrigerante, chá preto, chá verde, café. E fazer um conjunto de atividades no início da noite que ajuda a criança a adormecer, né? Então, fazer atividades mais leves, não é hora de correr e pular. E sempre ter um horário regular de dormir, né? De segunda a domingo. O horário do dia de semana tem que ser igual ao horário do fim de semana. E, né, essa questão da higiene do sono é uma coisa que ajuda a criança a dormir bem. Tá? A criança que não faz uma higiene do sono adequada, o que acontece? Ela dorme mais tarde, e ela vai ter privação de sono. Então, dormir menos do que o normal na criança pode alterar não só o desenvolvimento, como o crescimento. Né? Então, diversas doenças que alteram a qualidade do sono mostram que a criança tem alterações cognitivas e, em relação à privação do sono e dormir bem, também pode alterar o desenvolvimento. Certo. E, doutor Gustavo, a terapia do sono, ela é recomendada para crianças e adolescentes? Tá. Então, veja, a terapia para o sono vai depender da doença, certo? Para cada faixa etária, tem um tipo de doença diferente. Como vamos imaginar, se for um problema respiratório do sono, caso da apneia obstrutiva do sono, aquela criança que vai ter criança pré-escolar, escolar e adolescente. Para cada situação, tratamento diferente. Mas nas crianças na idade pré-escolar, o mais comum é ter ronco-apneia por causa de hipertrofia das amígdalas e da adenoide, né? Carne esponjosa. E aí, o tratamento cirúrgico é o principal, mas às vezes tem alguma medicação, algum tratamento para tratar de alérgico. Se a criança, por exemplo, tem problema de tem dificuldade de dormir e acordar, né? Insônia comportamental, existe todas umas estratégias de como, além da higiene do sono, fazer com que a criança consiga aprender a dormir sozinho na cama dela ou no berço. E vai depender de cada situação. Por exemplo, tem situações que o tratamento é um tratamento mais expectante. Por exemplo, a criança que tem parassonia, né? Que a criança que anda dormindo, fala dormindo, tem um terror noturno. São episódios da criança no primeira metade da noite tem um comportamento meio bizarro. Ele é muito intenso, às vezes pede medicação. Mas na grande maioria das vezes é higiene do sono, horários dos pais compreenderem que aquilo é adequado e, óbvio, proteger o quarto da criança, né? Porque a criança que caminha tem sempre perigo de se machucar. Então, protegeu. Então, você veja, cada tipo de doença, terapia distinta, é importante reconhecer para saber qual a intervenção adequada. Certo. Eu pergunto agora para a doutora Magda. Doutora Magda, o comportamento dos familiares, ele pode influenciar na relação que a criança e o adolescente têm com o sono?
Sem dúvida, a família tem um papel fundamental no estabelecimento dessas rotinas de higiene para um bom sono, que o Dr. Gustavo já explicitou na pergunta anterior. Tá? Então, assim, ter rotinas dentro de casa ao anoitecer e para preparar um bom sono são responsabilidade, obviamente, né, dos pais. E esse comportamento, então, que a família tem, né, de se preparar para o sono e de dormir adequadamente, certamente influencia, né, numa melhor qualidade do sono. Da mesma forma, ao contrário, né, famílias assim que não seguem rotinas, né, que são mais desorganizadas, pode haver, então, uma tendência para mais questões de sono, principalmente quando a gente fala nos casos de insônia relacionadas, enfim, à falta de rotinas e de limites. Certo. Outro aspecto importante também, né, como o professor Gustavo já falou, é a questão de um bom ambiente, né, do sono, de um quarto adequado para que esse sono seja restaurador. Qual seria o ambiente ideal para uma criança ter uma boa qualidade do sono? Bem, então, esse ambiente ideal, né, esse quarto, ele deve ser um quarto que tenha uma boa ventilação, é um quarto limpo, né, não deve estar frio demais, nem quente demais, e com a luminosidade bem reduzida, ou pelo menos assim, se forem crianças muito pequenas, pode ter aquela luzinha no rodapé, né, ou se não, o quarto já totalmente escurecido. Certo. Queria agora falar um pouquinho sobre a pandemia de Covid, doutora. E de que forma a pandemia afetou e vem afetando o sono das crianças e também dos adolescentes? Bem, na verdade, a pandemia de Covid, né, afetou o sono não só das crianças e adolescentes, mas dos pais também, né, e da população adulta em geral. Né? Então, o grande, né, vilão dessa história, ou por que houve essas alterações do sono, isso aí está muito relacionado ao que aconteceu, às quebras de rotina, né, quando a população toda foi mantida, né, ou em quarentena ou em lockdown. Né? O fato de não se ter mais horários definidos, né, para acordar, para ir para o trabalho, para ir para a escola, horários marcados, eventualmente, né, para as refeições, né, a falta que as crianças tiveram do convívio com seus pares, né, na escola, e também a impossibilidade de praticar exercícios, né, de estar ao ar livre. E, adicionado a tudo isso, outro fator que foi fundamental, né, para essa piora na qualidade do sono, que a gente observou, né, estudos mostram, não só os estudos realizados aqui no Brasil, mas estudos realizados em todas as partes do mundo, né, mostram que houve um significativo, né, aumento em queixas de sono ou em distúrbios do sono durante a pandemia, principalmente durante o primeiro ano da pandemia, né, em 2020. E outra questão que certamente influenciou também isso aí foi a questão do medo, né, e da ansiedade, medo do desconhecido, né, de saber que existia uma doença letal, né, sem um tratamento específico ainda lá no altamente, né, contaminante, sem um tratamento específico, pelo menos lá nos primeiros meses, né, e a ansiedade decorrente, enfim, não só da questão desse medo, mas por uma mudança radical no estilo de vida que todas as famílias foram submetidas. Certo. Eu pergunto agora mais uma vez ao doutor Gustavo. Eu queria saber, doutor Gustavo, quais são as alterações do sono mais comuns em crianças e se elas podem sofrer de insônia? Veja, falei brevemente, é muito comum nos primeiros 5 anos de vida crianças terem dificuldade de iniciar, manter o sono. Chama da insônia comportamental. Na adolescência também pode ter, mas é uma insônia mais parecida com a insônia nas crianças, em geral, é aquela criança um pouquinho maior que ela posterga muito o horário de iniciar o sono, está sempre tentando barganhar o horário para dormir, com a dificuldade dos pais estabelecer limites e regras para o horário de início do sono. Já na criança um pouquinho menor, de 6 meses, 2 anos, é mais uma insônia relacionada aos elementos de associação. É a criança que adormece no colo, ou mamando no peito, na madeira, precisa ser embalada. E aí, como ela adormece no início da noite assim, todas as vezes que ela necessita dormir, ela
chama os pais. E como nessa idade a criança ainda, o ciclo do sono é curto, 3, 4 horas, a criança acorda, chama os pais, eles oferecem aquilo de novo e tem um ciclo vicioso. Então existem várias estratégias para resolver isso, né? A outro problema do sono que pode ter é problemas respiratórios, no caso a apneia do sono, a criança que ronca, né, que para de respirar durante o sono, certo? E em geral precisa de, né, uma avaliação clínica, né, às vezes um estudo do sono para saber se tem apneia do sono e se precisa de tratamento. A maioria das crianças, o problema da apneia do sono é porque as amígdalas e adenoides são grandes. Mas existem outras situações. Por exemplo, a criança que tem um crescimento anormal, ou do queixo, ou dessa região do meio da face, ou tem um quadro de rinite alérgica muito importante associado com asma, certo? Ou se está acima do peso, assim como no adulto, a criança, né, acima do peso pode também ter apneia. Sim, doutor, e a criança com sono agitado, assim, como que os pais devem agir nesses casos com os filhos? Veja, o sono agitado, o principal é o risco, né? A criança pode se machucar. Então, fazendo uma ligação que a professora Magda Nunes já falou, a questão do quarto ser adequado, né? Teria que ter uma cama adequada. Então, se a criança se mexe muito, tem que ter uma proteção da cama, né? Então, a criança maior já não está no berço, tem que ter uma proteção. Às vezes, os pais encostam na parede e colocam uma almofada para evitar que a criança se mexa. E assim, o sono agitado pode ter várias causas. Pode ser a criança que tem apneia e se mexe muito, está tentando achar uma posição para respirar. Pode ser a criança que tem um terror noturno, que acorda no meio da noite, agitada, se mexe, levanta. Então, nesse momento, os pais precisam estar próximos para evitar que a criança se machuque. E, óbvio, o quarto tem que ser um quarto amigável para a criança. Não pode ter nada pontudo, tem que ter proteção na janela. Se os pais moram no sobrado, né, a escada tem uma barreira, no caso, né, uma porteirazinha ali para evitar que a criança caia. Certo? E a criança que tem sonambulismo, por exemplo, não deixar a chave no contato. Na casa, né? A criança, de repente, pode sair para fora da casa. Né? Então, esses são cuidados importantes. Às vezes, o problema de sono inquieto, existe questão de distúrbio de movimento. A criança mexe muito as pernas, ou mexe muito o corpo. E isso está muito associado a déficits de ferro. Né? Então, uma avaliação clínica para saber se não tem uma anemia, se é um déficit de ferro, porque às vezes a reposição de ferro, que é comum na criança, né, no período de desenvolvimento, às vezes fazer reposição disso já é o suficiente para resolver o problema. Eu volto a perguntar agora para a doutora Magda. Estipular um horário para dormir é mais importante do que a quantidade de horas descansadas pela criança e adolescente? Eu estava lendo, elaborando as perguntas, que existem pessoas que precisam dormir mais horas e tem outras que com menos horas também conseguem ter o mesmo descanso. Nas crianças, isso também é válido ou somente para os adultos? Bem, na verdade, eu acho que as duas questões são importantes e elas, nas crianças, elas têm uma inter-relação. Tá? Então, existe, na verdade, uma expectativa de horas de sono, né, para cada faixa de idade. E isso tem uma variação muito grande na infância, se a gente for considerar ali desde o recém-nascido até a entrada na adolescência. Então, esse estabelecimento, né, da rotina, que é fundamental para as crianças, essa rotina do horário de sono, ela tem que estar relacionada, ou deve estar baseada, com o que a gente espera, né, que seja o normal ou o desejável, né, em termos de horas de sono para aquela faixa de idade. Então, eu acho que as duas coisas nas crianças, né, elas são importantes e elas são interrelacionadas. Né? A cada faixa de idade se tem uma estimativa de horas de sono e o estabelecimento da rotina, do horário de dormir, ele deve ser adequado a essa expectativa das horas de sono necessárias para um bom descanso. Certo. Eu pergunto agora para o doutor Gustavo. Doutor Gustavo, dormir à tarde pode prejudicar o sono de uma criança ou adolescente? Ou se ela dormir 1 hora ou 2 horas da tarde, não vai interferir no sono noturno? Veja, fazendo um paralelo com o que a professora Magda falou, existe um sono durante o dia que é normal. Até entre 3 e 6 anos de idade, é a idade que a criança para de necessitar de dormir à tarde. Nos primeiros anos de vida, a criança vai dormir, tanto de dia quanto de noite. À medida entre o primeiro e o segundo ano de vida, vai perdendo a soneca.
E é esperado que tenha. A partir dos 6 anos, já não é normal que a criança necessite dormir à tarde. Se ela é uma criança da idade escolar, um adolescente está precisando dormir à tarde, significa que ela não dormiu bem à noite. É ajustado aos horários da noite. Isso é especialmente preocupante no adolescente, porque o que acontece no adolescente é o que a gente chama do jet lag social. Jet lag é o nome para dizer distúrbio de ritmo circadiano quando você viaja muitos meridianos, né? Sai daqui, vai para a Europa, ou vai daqui para o Havaí. O que acontece? O jovem dorme pouco durante a semana, sei lá, da meia-noite às 3, e aí no fim de semana compensa, né? Aí vai dormir das 2 e acorda ao meio-dia. Aí os horários ficam muito irregulares. E aí, como ele está cansado, ele dorme à tarde. Então, a soneca à tarde acaba sendo um ciclo vicioso. Ele dorme à tarde, aí não tem sono à noite, aquilo fica um ciclo vicioso para ele ter essa privação do sono. É ideal não dormir à tarde para conseguir dormir mais cedo, para ter horários semelhantes do dia de semana e do dia. Certo. Para encerrar, então, eu pergunto agora à doutora Magda. Doutora Magda, o consumo de carboidratos à noite e o uso de telas, né, a senhora até comentou mais numa outra pergunta, elas podem ser, então, prejudiciais para o sono das crianças e adolescentes? Existe uma alimentação que deve ser mais leve para evitar que prejudique a criança a dormir e o adolescente também? Dormir melhor? Bem, então, na verdade, são 2 pontos aí muito importantes, né, em relação às questões de qualidade do sono e entra dentro, né, desse pacote que a gente chama de higiene do sono, tá? Como também já foi mencionado previamente, acho que não é só a questão dos carboidratos, mas principalmente, né, das bebidas que contêm cafeína. Então, inicialmente se imagina que cafeína é só no café, né? Mas não, existem chás, inclusive assim, chá verde, chás naturais que têm cafeína, existe cafeína também nos refrigerantes, nos achocolatados, né? Então, toda essa questão, né, deve ser vista em termos de alimentação. E, evidentemente, que uma alimentação, né, mais leve, né, ela vai ter uma melhor, vai proporcionar uma melhor digestão, né, e uma melhor qualidade do sono, assim como uma alimentação muito pesada, muito gordurosa, né, poderá, né, piorar a digestão e, enfim, dificultar a questão do sono, né, de um sono de boa qualidade. E em relação aos eletrônicos, né, sem dúvida alguma, esse foi um aspecto que também contribuiu de uma forma muito significativa para a piora do sono durante a pandemia, pelo fato de que a vida, né, de todas as pessoas, das crianças, inclusive das crianças muito pequenas, passou a ser toda online, né? Então, todo o divertimento, toda a parte educacional e todo o convívio social ficou online. Então, esse aumento muito grande do número de telas foi um fator, sim, que contribuiu e que continua contribuindo para uma pior qualidade do sono e um aspecto, né, que deve ser controlado. Então, existe uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, também relacionada à faixa etária e o tempo, né, que a criança poderia se expor a telas. E isso aí é um aspecto que deve ser considerado pelos pais. Tá certo. Bom, estamos chegando assim ao final de mais uma edição do Famílias em Pauta. Quero agradecer a doutora Magda, doutor Gustavo, pela participação aqui conosco. Obrigado, tá bom? Obrigada, foi um prazer participar do Família em Pauta e esperamos poder ter contribuído aí para uma melhor qualidade de sono das nossas crianças e adolescentes. Obrigado, doutora Magda. Obrigado, agradeço o convite. Programa Famílias em Pauta, falar do sono da criança e do adolescente. Estamos à disposição aí. Tá joia. Obrigadão, tá? Um abraço. Tchau, tchau. Eu quero destacar que a Sociedade Brasileira de Pediatria também reconhece a importância de dormir bem e publicou um documento sobre higiene do sono, no qual destaca alguns cuidados que os pais ou cuidadores devem observar para garantir uma noite tranquila de sono às crianças. Para ler e fazer download desse documento, acesse o endereço que aparece aqui embaixo e se restarem dúvidas sobre o tema de hoje ou se quiser sugerir uma pauta, mande um e-mail para nós. famíliasempauta@sbp.com.br. Repetindo, famíliasempauta@sbp.com.br. Nos vemos na nossa próxima edição. Até lá. Tchau, tchau.